Em nome do Senhor, eu declaro sobre tua vida uma fortaleza invisível de proteção. Que os exércitos celestiais te cerquem agora. Que toda seta lançada contra ti seja anulada e que toda escuridão se dissipe diante da luz gloriosa da presença do Altíssimo. Em meio às batalhas da alma, aos perigos ocultos da noite e às ameaças silenciosas do dia, que a sombra do Onipotente te envolva como um escudo impenetrável. Sim, Senhor, seja o abrigo daquele que clama, o refúgio daquele que teme, a rocha firme em meio ao abismo do caos. A tua fidelidade é escudo e broquel, é muro ao redor daqueles que confiam em ti. Neste exato momento eu clamo, cobre-nos com tuas asas, ó Deus poderoso. Envia anjos com espadas flamejantes para guardar cada pessoa que escuta esta oração. A tua promessa é abrigo, a tua presença é fortaleza, e na tua palavra nós descansamos. Mas hoje eu te pergunto, com a autoridade que vem do Espírito de Deus, em quem você tem confiado? Quando o medo se levantou como um gigante, quando o diagnóstico chegou como um golpe, quando as portas se fecharam sem explicação, você correu para o esconderijo do Altíssimo ou para os conselhos dos homens? Tem você se refugiado verdadeiramente sob a sombra do Onipotente? Ou está vulnerável, exposto, tentando sobreviver por conta própria? Sim, esta é uma hora de confronto espiritual. Uma hora em que Deus te chama de volta para o abrigo. O Senhor não te quer inseguro nem desprotegido. Ele te quer debaixo das suas asas. O Altíssimo está abrindo agora o céu sobre tua vida, mas é necessário que você renda o coração. É hora de romper com o orgulho, com a incredulidade, com os ídolos secretos, com as alianças ocultas. Hoje o Espírito Santo te convida ao arrependimento. Hoje ele te diz, filho, filha, volta para o esconderijo. Eu quero te guardar. Quantas vezes você enfrentou terrores noturnos e ninguém soube? Quantas vezes chorou calado, sem saber onde estava a tua resposta? Pois o Senhor te diz, eu sou o teu socorro bem presente, eu sou o teu escudo, eu sou o teu esconderijo. Não ande mais em círculos, não viva mais fugindo. Hoje é o dia de declarar com ousadia, eu habitarei no esconderijo do Altíssimo. Eu descansarei sob a sombra do Onipotente. Eu confiarei no Senhor. Fique comigo até o fim desta oração, porque ao final vamos proclamar juntos, em uníssono espiritual, todo o Salmo 91, com reverência e fé. Cada palavra desse salmo é como espada de fogo, escudo de luz e selo de proteção divina sobre a sua vida. E se esta oração já está tocando seu coração, inscreva-se agora no canal. Isso nos permite continuar orando por você todos os dias, gerando um ambiente de fé e proteção constante sobre sua casa. Prepare o coração, porque agora mergulharemos no centro da palavra, onde o refúgio eterno se torna realidade visível. Ó Altíssimo, tu que habitas nas alturas eternas, tu que estás entronizado acima de toda potestade, eu me achego diante de ti com o coração rendido, buscando teu abrigo glorioso. Neste instante santo, eu me coloco debaixo da tua sombra. Ah, tua sombra é mais segura que fortalezas de pedra. A tua sombra é abrigo no calor do deserto, é esconderijo no meio da tempestade, é cobertura que o inimigo não pode penetrar. Eu declaro com todo o meu ser, eu habito no esconderijo do Altíssimo. Eu descanso sob a sombra do Onipotente. O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Sim, Senhor, eu confio. Eu me escondo em ti e nada poderá me atingir fora da tua permissão. Eu clamo, cobre-me agora, ó Deus Santo, cobre-me com teu manto de glória, envolve minha casa com a tua presença viva, que toda inquietação se cale diante do teu sussurro de paz, que toda ansiedade se curve diante do trono de tua soberania.
Eu descanso em ti, meu Senhor, que as muralhas do teu esconderijo se ergam ao meu redor neste momento. Que haja colunas espirituais ao redor da minha mente, do meu coração e da minha família. Que os muros da tua fidelidade isolem toda seta venenosa, todo olhar invejoso, todo espírito de destruição que tentar se aproximar. Ó Senhor, quantas vezes andei disperso, longe desse lugar secreto, mas hoje eu volto. Hoje eu corro para os teus braços. Eu não quero apenas uma visita, eu quero habitar debaixo da tua sombra, como alguém que encontra repouso depois da guerra, como alguém que encontra abrigo depois do vendaval. A tua sombra, Senhor, é descanso para o abatido, é refrigério para o exausto, é proteção para o que foi ferido. Sim, Senhor, a tua sombra é viva, é poderosa, é eficaz. Que essa sombra a cubra cada passo que eu der. Que essa sombra vá adiante de mim, abrindo caminhos onde não há estrada, fechando portas de ciladas e abrindo portões de honra. E eu declaro mais uma vez em voz profética: o Senhor é o meu refúgio. Não é o dinheiro, não é a fama, não são os relacionamentos, nem as estruturas humanas. O Senhor é o meu único refúgio eterno. Em ti está minha confiança, em ti está minha habitação, em ti está minha segurança. A tua presença é o meu lugar, a tua sombra é o meu abrigo. O teu nome é torre forte, o teu espírito é meu companheiro constante. E se eu habito no esconderijo do Altíssimo, nenhuma força poderá me arrancar deste lugar. Porque quem habita sob a tua sombra, Senhor, habita em vitória. Eu declaro sobre cada vida que ora comigo agora: entre no esconderijo, saia do pátio da indecisão e entre nos átrios do Altíssimo. Não há abrigo mais alto, mais seguro, mais verdadeiro do que o Senhor. Sim, Senhor, o teu esconderijo é nossa morada. E neste lugar de sombra e presença, de glória e proteção, começamos essa jornada de fé, proclamando: Tu és o meu refúgio. Tu és o meu Deus, e eu confio em ti. Ó Deus Altíssimo, hoje eu me levanto com voz firme para declarar: Tu és aquele que livra do laço do passarinheiro. Sim, Senhor, Tu vês aquilo que nossos olhos não veem. Tu sondas as tramas do oculto, desmantelas ciladas, desfazes armadilhas e frustras os intentos do maligno antes mesmo que ele se aproxime. Quantas redes foram lançadas em silêncio, quantas armadilhas foram preparadas no caminho, mas o Senhor, com tua mão poderosa, quebrou os laços. Tu cortaste as cordas do inimigo, tu desfizeste os nós do inferno. E eu glorifico o teu nome, porque o laço foi armado, mas não prevaleceu. A armadilha foi montada, mas não funcionou. A peste foi liberada, mas não nos tocou. Senhor, livra-nos das armadilhas da mente, das mentiras que o inimigo tenta semear como semente venenosa. Que toda cilada emocional, toda proposta que parece boa, mas conduz à morte, toda sedução disfarçada de oportunidade seja discernida agora à luz do teu Espírito. Cobre-nos com discernimento espiritual. Abre os olhos do nosso coração e também te peço com fé ardente, livra-nos da peste perniciosa, daquilo que consome em silêncio, da enfermidade que se esconde nos bastidores, dos males que vêm sorrateiros para destruir o corpo, a alma e o espírito. Clamamos agora: sopra o teu vento de cura sobre os que estão debilitados. Que o sopro do Espírito desintegre toda raiz de doença, toda célula contaminada, todo vírus espiritual e físico. Tu és o médico dos médicos, sim, Senhor. Tu és poderoso para estender tua mão e sustentar os que estão à beira do colapso. Visita os hospitais, visita os lares, visita os que estão à sombra da morte, e que a peste bata em retirada diante do nome do Senhor. Não há enfermidade maior do que teu nome. Não há veneno mais forte do que o teu sangue. E eu declaro: estamos cobertos pelas tuas penas. Sob as tuas asas encontramos refúgio.
Como a águia cobre seus filhotes do ataque do predador, assim o Senhor cobre os seus escolhidos. Como o leão defende o seu território, assim o Senhor se levanta para guardar os que estão sob o teu nome. A tua fidelidade é escudo e broquel. Ela não falha, ela não se quebra, ela não se desgasta, ela não se limita. A tua fidelidade é muralha invencível ao redor dos que te temem. Que venha a peste, que venha o ataque, a fidelidade do Senhor está de guarda. A tua fidelidade cerca o nosso lar, envolve nossos filhos, protege nossa mente e sela nossas decisões. E se alguém se encontra agora envolto em alguma armadilha emocional, espiritual ou física, eu declaro: o Senhor te livra, o Senhor te resgata, o Senhor te arranca do fundo do poço e te leva para um lugar seguro. Nenhuma cova será a tua morada, nenhuma prisão espiritual será o teu fim. Tu, ó Deus, és o grande libertador. A tua presença dissipa os caçadores, confunde os emboscadores e desarma os que operam nas sombras. Por isso, com confiança, nós declaramos: estamos sob as tuas asas, vivemos no abrigo da tua fidelidade. E em meio a qualquer peste ou armadilha, permanecemos firmes, porque o Senhor é o nosso livramento. Senhor, nesta hora sagrada, eu me levanto contra todo espírito de medo, contra toda flecha oculta, contra todo terror noturno. A tua palavra diz que não temeremos, e eu declaro isso com toda a autoridade que vem do teu Espírito. Nós não temeremos. Não temeremos o escuro, nem as ameaças invisíveis. Não temeremos as más notícias, nem os ataques que vêm sorrateiros. Não temeremos o que se esconde no silêncio da madrugada. Sim, Senhor, o inimigo tentou nos paralisar com medo, tentou nos sufocar com ansiedade, tentou nos paralisar com angústia, mas hoje teus filhos se levantam com ousadia, porque quem habita no esconderijo do Altíssimo não se curva diante do medo. Quem descansa sob a sombra do Onipotente não se desespera diante da ameaça. Toda seta inflamada que foi lançada no oculto, contra a mente, contra as emoções, contra a paz interior, seja agora anulada pelo poder do nome do Senhor. Que as flechas do acusador se desintegrem no ar. Que as palavras malditas lançadas em segredo percam sua força. Que o veneno do medo perca o efeito. Senhor, quantos que me escutam agora enfrentam terrores invisíveis, medos que nem sabem explicar. Medos que os impedem de dormir, de sonhar, de crer novamente. Mas eu clamo: entra agora com tua luz poderosa nesses quartos escuros. Dissipa a névoa, rasga os véus de trevas, coloca teu fogo nos cantos onde o pavor se esconde. Tu és o Deus que entra na madrugada e dissipa o pânico. Tu és o Deus que levanta um muro de paz contra a ansiedade. Tu és o Deus que quebra o ciclo da opressão noturna. Por isso, agora eu oro por todos que sofrem ataques na alma enquanto dormem, pesadelos, aflições, opressões. Que toda ação do inimigo seja quebrada agora. Que o teu sangue seja o limite intransponível contra todo espírito do mal. E quanto às setas que voam de dia, as palavras duras, os ataques no trabalho, as calúnias, os olhares carregados de malícia, os embates espirituais disfarçados de conflitos naturais, nós declaramos: nenhuma delas nos atingirá. Porque o Senhor é escudo ao nosso redor, porque o Senhor vai adiante como guerreiro, porque a tua presença se move como fogo consumidor. E quanto à peste que se propaga nas sombras, aquilo que tenta se infiltrar sorrateiro em nossa saúde, em nossas emoções, em nossos relacionamentos, nós declaramos que não prosperará, porque o Senhor, o Deus de justiça, já nos selou com teu nome. E quem carrega o selo do Senhor está guardado. Senhor, veste-nos agora com o manto da tua coragem, não com coragem humana, mas com a coragem que nasce da convicção da tua fidelidade.
Que cada filho teu agora se erga como um leão diante do medo, que as trevas batam em retirada diante do brado da fé. Sim, Senhor, não temeremos, não temeremos, não temeremos, porque o Senhor está conosco, porque a tua sombra nos cobre, porque a tua presença é fogo ao nosso redor. E se o medo ousar se levantar novamente, responderemos com fé. O meu Deus é o meu refúgio e nele confiarei. 7.000 podem cair ao lado, 10.000 à direita, mas sobre os que confiam no Senhor, a praga não chega, o juízo não toca, o mal não prevalece. Sim, Senhor, em meio à queda dos fortes, em meio à derrocada dos grandes, os teus permanecem de pé. Porque o que os sustenta não é braço humano, é a tua mão invisível, poderosa, fiel e inabalável. O mundo pode tremer, os sistemas podem ruir, as estruturas podem colapsar, mas o Senhor guarda os seus. Tu és o escudo daqueles que te temem. Tu és a muralha dos que te invocam. Tu és o abrigo dos que te buscam. Por isso, mesmo que 1.000 caiam ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. Sim, Senhor, esta é a promessa para os teus filhos, imunidade espiritual em meio ao caos. Nós não confiamos em estatísticas, em previsões humanas, em diagnósticos desesperadores. Confiamos na tua fidelidade, no teu sangue, na tua palavra que não falha. E se a terra se abalar, nós não seremos abalados, porque estamos firmados sobre a rocha. Tu nos guardas no coletivo e no individual. Quando todos desistem, o Senhor nos ergue. Quando tudo desmorona, o Senhor nos sustenta. Quando o mundo se desespera, o teu povo louva. Quando os olhos naturais só veem tragédia, os olhos espirituais contemplam livramento. Porque a tua fidelidade não conhece limites, não sofre variações, não perde força com o tempo. E é por isso que não nos desesperamos quando vemos a queda ao nosso redor. Não nos deixamos consumir pela tragédia, nem nos rendemos ao medo coletivo. Porque o Senhor está conosco, porque há um círculo de fogo ao nosso redor, porque há um exército de anjos acampado em cada direção. Tu, ó Deus, és o refúgio da nossa casa. És o escudo sobre os nossos filhos. És a cobertura sobre a nossa mente. És a segurança do nosso corpo. És o descanso da nossa alma. Tu és o abrigo onde o caos não entra. Tu és a muralha que o inferno não pode transpor. E mesmo quando os nossos olhos veem a destruição, e eles verão, nós não seremos confundidos, pois está escrito: somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, não porque somos melhores, mas porque estamos escondidos em ti, porque fomos alcançados pela tua misericórdia, porque escolhemos teu nome como escudo. Senhor, eu oro agora por cada casa representada nesta oração, por cada pessoa que sente o mundo desmoronando ao redor. Declaro sobre ti: não temas. Ainda que 1.000 caiam ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. O mal passará por perto, mas não entrará. A destruição tocará outros, mas não te alcançará. Porque o Senhor é o teu abrigo. Ergue a cabeça, homem de Deus. Fortalece-te, mulher de oração. O Senhor te separou, o Senhor te preservou. O Senhor te colocou num lugar de proteção sobrenatural. E mesmo que todos caiam, tu estarás de pé, dando glória, louvando, testemunhando, porque o teu Deus é poderoso para te livrar. Ó Deus eterno, tu que és Senhor dos exércitos, nós nos rendemos agora diante da tua majestade e reconhecemos: tu és o nosso refúgio. E por termos feito do Altíssimo a nossa morada, há um decreto firmado nos céus: nenhum mal nos sucederá. Nenhuma praga se aproximará da nossa casa, e os teus anjos estão em prontidão. Sim, Senhor, que a tua palavra se cumpra agora sobre cada vida que está orando. Ordena aos teus anjos a nosso respeito. Que eles nos acompanhem em cada passo, em cada decisão, em cada viagem, em cada caminho.
Que sejam anjos guerreiros com espadas desembainhadas, prontos para confrontar as trevas e abrir caminhos de luz. Anjos de Deus, venham, acampem ao nosso redor, vigiem nossas portas, nossas ruas, nossos lares, nossos filhos, nossas madrugadas. Que os teus enviados celestiais patrulhem nossos caminhos, bloqueiem as emboscadas do inimigo, desfaçam os laços ocultos e tragam um livramento visível. Quantas vezes, Senhor, fomos guardados e nem percebemos? Quantas vezes os anjos impediram acidentes, desviaram ataques, fecharam portas de destruição? Te agradecemos, Senhor, por cada livramento silencioso, por cada intervenção invisível, por cada toque sobrenatural dos teus servos celestiais. E nós declaramos: nossos caminhos estão protegidos, os becos escuros, os trajetos habituais, as curvas do destino. Tudo está sob a vigilância dos céus. Não andamos sozinhos, não caminhamos desamparados. Há uma comitiva divina ao nosso redor. E a tua palavra é clara. Os teus anjos nos sustentarão em suas mãos, para que não tropecemos em pedra alguma. Que promessa gloriosa! Tu não apenas nos guarda do mal, tu sustentas nossos passos, tu alinhas nossas pegadas. Tu nos conduz por veredas de justiça e ainda envia anjos para garantir que não tropeçaremos. Senhor, para os que vivem rodeados de perigo, cercados por ameaças, enfrentando ruas escuras ou ambientes inseguros, cobre-os agora com a tua nuvem de glória. Que os teus anjos os envolvam como colunas flamejantes, como sentinelas do céu em cada esquina. Sim, Senhor, cobre os que estão em viagem, os que vão e voltam todos os dias, os que se lançam em jornadas arriscadas. Que a tua presença vá à frente como fogo e os teus anjos como escudeiros. Que cada veículo, cada estrada, cada porta e cada rota esteja debaixo da unção da proteção celestial. E mesmo nos caminhos espirituais, Senhor, guia-nos. Não nos deixes errar. Não nos permitas cair em armadilhas doutrinárias, nem sermos enganados por vozes disfarçadas. Que os teus anjos estejam também nas encruzilhadas espirituais, mostrando o caminho da verdade, da justiça e da vida eterna. Sim, Senhor, somos protegidos, conduzidos e sustentados, não apenas por força humana, mas por exércitos espirituais, anjos enviados pelo teu comando. E nós descansamos em saber que por onde formos, há anjos indo conosco, porque fizemos do Senhor o nosso refúgio, e a fidelidade do Altíssimo nos cobre com poder. Ó Senhor dos Senhores, hoje te exaltamos como o Deus que não apenas nos guarda, mas que também nos arma com autoridade celestial. Tu não nos chamaste para andar encolhidos diante do mal, mas para pisar sobre o inimigo. Tu nos revestiste com a armadura da fé, com a unção do Espírito e com a autoridade do nome, que está acima de todo nome. Jesus Cristo, sim, Senhor, nós cremos, nós recebemos essa palavra e por isso declaramos: pisaremos o leão e a serpente, nada poderá nos deter, porque a nossa força vem do céu. Todo espírito de intimidação, todo medo enraizado, todo pavor noturno, toda paralisia espiritual, agora se dobram diante da autoridade do teu nome. O leão ruge para tentar amedrontar. A serpente se esconde para tentar enganar. Mas nós não somos presa, nós somos filhos do Rei. E por isso, com pés firmes, com coração ousado, com olhos iluminados pelo Espírito, pisamos sobre toda a força das trevas. Pisamos sobre a serpente da dúvida, sobre o leão do orgulho, sobre os dragões da ansiedade, sobre os escorpiões do pecado oculto. Senhor, levanta agora guerreiros espirituais, homens e mulheres cheios da tua palavra, ousados na oração, inabaláveis diante do mal. Que onde houver opressão, se levante libertação. Que onde houver escuridão, entre agora a luz do teu reino. Que os teus filhos descubram quem são em ti e tomem posse da autoridade que já receberam.
Nós não viveremos como reféns do inferno. Não viveremos acuados por ameaças invisíveis. Hoje nos posicionamos como embaixadores do céu, soldados da luz, herdeiros do Deus vivo. E nenhuma arma forjada prosperará, nenhuma seta se manterá, nenhuma fortaleza permanecerá de pé diante do poder do nome de Jesus. Ó Senhor, ativa em nós a coragem dos profetas, a ousadia dos apóstolos, o fervor dos mártires, que o Teu Espírito nos lembre diariamente que o inimigo já foi vencido, que a cruz já triunfou, que o sangue já foi derramado e que todo o poder foi dado ao Filho e a nós como igreja. Por isso agora, com autoridade, expulsamos todo espírito contrário, toda opressão, todo bloqueio, toda maldição familiar, toda influência demoníaca, todo laço antigo, todo peso invisível que tem impedido os teus filhos de avançar. Caiam agora por terra, sejam desfeitos pelo fogo do céu, sejam dissipados pela glória do Altíssimo. Senhor, que os pés dos teus filhos sejam como os da corça, firmes em terreno escorregadio, prontos para avançar, pisando com segurança, desbravando territórios. Que onde houver demônio, haja libertação. Que onde houver prisão, haja rompimento. Que onde houver escuridão, haja luz. E nós te glorificamos, porque em teu nome pisamos o mal. Em teu nome vencemos a serpente do engano. Em teu nome silenciamos os rugidos do inimigo. Em teu nome marchamos sobre os obstáculos, porque quem está em Cristo já é mais que vencedor. Sim, Senhor. A autoridade não é nossa, é tua, mas tua nos concedeste, e por isso declaramos: todo o poder das trevas está sujeito ao nome do Senhor. E esse nome está em nossos lábios, está em nossa vida, está em nossa aliança. Por isso, avançamos, de vitória em vitória, de glória em glória, pisando toda obra maligna, até o dia em que veremos a plena manifestação do teu reino. Assim diz o Senhor: porque me ama, eu o livrarei. Porque conhece o meu nome, eu o colocarei num lugar alto. Aleluia! Que voz gloriosa, que promessa majestosa! O próprio Deus responde agora àqueles que o buscam com coração sincero. Ele não apenas nos guarda, Ele se manifesta em nosso favor. Senhor, te exaltamos porque Tu não és um Deus distante. Tu és o Deus que fala com os teus. Que honra maior pode haver do que ouvir da Tua boca: eu o livrarei. Sim, Senhor, Tu livras do mal, livras do engano, livras da morte, livras do inferno. Tu és o nosso resgatador. E mais, Tu prometeste colocar-nos num alto retiro, num lugar seguro, fora do alcance do inimigo, sobre a rocha firme. Que promessa tremenda! Tu mesmo ergues os que te amam. Tu elevas os que confiam no teu nome. Não por méritos, mas por graça. Não por força humana, mas porque o teu amor é imenso e fiel. O Senhor continua dizendo: Ele me invocará e eu lhe responderei. Ó glória! A nossa oração não cai no vazio. O nosso clamor não é em vão. O Senhor ouve, responde, intervém e se inclina para o nosso grito. Mesmo quando tudo parece silencioso, Deus está respondendo nos bastidores da eternidade. Na angústia, eu estarei com Ele. Que consolo é saber que não estamos sozinhos nas batalhas. Quando o coração estiver apertado, quando a alma chorar, quando o medo sussurrar, a presença do Senhor estará ali. Ele entra no vale, caminha na dor, sustenta no deserto. E mais, livrá-lo-ei e o glorificarei. O Senhor não apenas liberta, Ele honra os que confiam nele. Sim, haverá honra depois da humilhação. Haverá restauração depois da perda. Haverá elevação depois da vergonha. Haverá dupla porção depois do deserto. Com longura de dias eu o saciarei. Vida longa, não apenas em anos, mas em plenitude. Uma vida cheia de propósito, de alegria, de frutos. Uma jornada sustentada pelo céu. E ainda mais, e lhe mostrarei a minha salvação.
a maior de todas as promessas. Veremos a tua salvação, não só no fim dos tempos, mas em cada detalhe da vida. Por isso, Senhor, recebemos cada palavra tua como semente viva. Cravamos no coração essas promessas eternas e declaramos: o Senhor é fiel para cumprir. Que toda alma que orou conosco agora seja renovada por essas palavras. Que cada promessa se torne realidade em sua história. Nós te amamos, Senhor, e porque te amamos, somos guardados. Porque te conhecemos, somos erguidos. Porque te invocamos, somos respondidos. E porque permanecemos em ti, seremos salvos com vida eterna e abundante. Sim, Senhor. Cumpre em nós tudo o que prometeste. Faz do teu nome a nossa canção. Faz da tua voz o nosso consolo. Faz das tuas promessas o nosso fundamento. Porque só o teu amor é inquebrável. Só a tua fidelidade é perfeita. Só o teu poder é absoluto. E só em ti há salvação. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro agora que você está coberto pelo sangue do Cordeiro. Nenhuma força oculta, nenhuma praga, nenhum espírito de destruição terá acesso à tua casa. O Senhor é o teu escudo, a tua torre forte, o teu lugar seguro. Que a tua sombra, ó Altíssimo, seja sobre esta vida como cobertura constante. Que os teus anjos continuem acampados ao redor de cada passo. Que o teu espírito encha cada ambiente onde esta oração for ouvida. E que uma atmosfera celestial de paz, proteção e glória permaneça dia e noite como um manto invisível sobre esta alma. Eu declaro: você está selado, blindado, protegido e estabelecido sob o abrigo do Deus eterno. Descansa, pois quem te guarda não dorme. Hoje o Senhor te guardou. Hoje Ele te envolveu com poder, com livramento, com promessas. Mas não pare aqui. Caminha com Ele todos os dias. Renda-se, entregue-se, viva em santidade. Faça da presença de Deus o teu lar. Caminhe nessa aliança e não permita que nada te arraste para fora do esconderijo do Altíssimo. O teu lugar é lá, sob a sombra do Onipotente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo de suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque fizeste do Senhor, que é o meu refúgio, o Altíssimo, a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Ele é o nosso refúgio eterno. Nenhuma praga, nenhuma maldição, nenhum mal prevalecerá contra os que estão escondidos nele. A ti seja toda glória, toda honra, todo domínio e todo louvor. Que esta oração seja como muralha ao teu redor, como perfume agradável diante do trono de Deus e como espada de fogo em tua jornada espiritual. Caminhe com fé, com confiança e com coragem, porque o Senhor é contigo e com Ele nada poderá
te parar. Clique agora no vídeo que está aparecendo na tela e continue o teu dia em oração. A próxima oração será mais uma camada de proteção divina sobre tua vida. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma dessas palavras que vêm direto do coração de Deus para o seu.